O objetivo da série Eclesiastes é procurar em cada capítulo direção, oportunidade e clareza. Por quê? Salomão foram um dos homens mais ricos e sábios que passou aqui na Terra. Então eu resolvi pegar os ensinamentos que ele escreveu aqui para tentar trazer um pouquinho mais da realidade de antigamente para a realidade de atualmente. E você vai ver que tem muita ligação, certo? Então hoje é o capítulo 2. No capítulo 2 de Eclesiastes são 26 versículos. Eu resumi cada versículo com o que eu entendi, trazendo para essa visão de oportunidade, clareza e direção. E depois eu trouxe com algumas histórias de vida que eu tive atendendo essas pessoas que estavam empreendendo, das parcerias que eu fiz até hoje. Tentei trazer alguma coisa que a gente consiga colocar em prática ou algum ensinamento que eu consiga colocar em prática atualmente, entendendo que dentro do livro de Eclesiastes tem muito ensinamento, tem muita coisa interessante. Então, vamos tentar trazer isso e empregar para a nossa vida atualmente. No primeiro e no segundo versículo, fala assim: eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso e da sobra é a tolice, e da alegria e do resultado é a vaidade. E aí eu resumi isso como a busca de significado através da riqueza. Por quê? Porque ele falou assim, vou gastar o dinheiro que eu tenho aqui buscando todos os prazeres. Basicamente foi isso que eu trouxe, a busca de significado através da riqueza. Então eu quis usar o dinheiro para ser feliz. No capítulo 3, no versículo 3, tá assim: então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter a mente e o coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejei descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a Terra. Então aqui, eu escrevi assim: a busca da felicidade através dos luxos da vida, que ele fala sobre o vinho, sobre os luxos da vida, através da bebida e da bagunça, basicamente assim, né? Mas, uma coisa importante de colocar aqui é que ele fez tudo isso, mas ele nunca perdeu o controle, porque ele coloca assim: entretanto, manter a mente e o coração sob a liderança da sabedoria. 4 até o 8, ele fala assim: depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo dia de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riqueza sem conta, dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras, e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. E aí, o que eu trouxe aqui no 4 até o 8? Ele já tinha tudo: terra, servo, comida e mulher. Então, ele usou todo o dinheiro que ele tinha, gastou todo esse dinheiro em bebida, em festa, e além de bebida e festa, ele comprou tudo que ele podia. Então, ele fez tudo que ele podia em relação a dinheiro. E aí, no 9, ele fala assim: tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. Então eu coloquei: mesmo com tudo ele não perdeu o controle, graças à sabedoria, e mesmo com todos os luxos e riquezas, ele não era feliz. Então aqui ele ainda está falando: além de tudo isso, eu fui famoso. Então, além dele ter gastado dinheiro, de ter mulheres, de ter todas as terras, ele ainda era muito famoso, né? Então ele correu atrás disso, mas nunca perdendo o discernimento, sempre fazendo tudo isso com a sabedoria dele. Lá no 10 está falando assim: tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada, jamais privei meu coração de alegria alguma, sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. E aí eu coloquei assim: a busca por felicidade através de riqueza fracassou. Por quê? Ele foi atrás de tudo, então ele ainda não tinha encontrado. No 11 ele foi assim: contudo, aí vem, contudo, no momento em que passei a examinar tudo que minhas mãos haviam produzido, e o trabalho que eu tanto me esforçara para alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, uma inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil e tudo que se faz debaixo do sol. E aí eu coloquei assim: seus tesouros e realizações
eu coloquei, né? Não iria trazer satisfação, e a percepção de tudo foi a construção. Então, assim, tudo que ele fez, ele entendeu que não tinha tanto valor, porque tudo que ele estava fazendo, tudo que ele estava fazendo, em um momento, quando ele morresse, ou enfim, que ele parasse de cuidar disso, mas basicamente quando ele morresse, que ele fala nos próximos, tudo aquilo ia sumir. As pessoas iam esquecer dele, as terras dele iam ser passadas para outras pessoas, e ele ia ser esquecido. E ele falou assim, tá, mas eu estou fazendo tudo isso por quê? Eu gastei dinheiro, eu consumi tudo que eu pude consumir de riquezas, de luxo, casas, fiquei famoso por causa desse dinheiro, mas se amanhã eu morro, e aí? O que vai ser? O que é isso realmente, né? Então ele começou a pensar um pouco nisso. Deixa eu baixar um pouco aqui. Aí, lá no 12, ele fala assim: contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei a não ser repetir o que já foi feito? Aí eu escrevi assim, que eu entendi, né? A comparação entre sabedoria e loucura para saber se havia algum valor real em viver daquela forma. Porque ele mesclava, né? Entre a loucura de fazer tudo que ele faz, bebida, mulher, comprar um monte de coisa, famoso, e junto com a sabedoria. E ele começou a pensar em relação a isso. Qual que é a diferença da sabedoria e da loucura? Aí ele falou assim, aí eu escrevi assim, sabedoria e loucura para saber se havia algum valor real em viver dessa forma, mas qualquer homem deve aprender a fazer escolhas morais que envolvam sabedoria e loucura. E ele entendeu. Aí do 13 ao 16, aí ele fala assim, ó, aqui no livro tá: observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte. Diante disso, pensei mais profundamente. Ora, se o que acontece ao insensato acabará acontecendo comigo, que era sábio, que proveito tive eu em alcançar a sabedoria? Então retruquei a mim mesmo. Vê, isso semelhante a tudo mais é pura vaidade, não faz sentido. Assim, nem o sábio nem o insensato serão lembrados para sempre pelas gerações futuras, mas ambos serão simplesmente esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Então é isso, ele fala assim, eu estudei tanto, eu fiz tudo, eu sou o homem mais sábio que já passou na Terra até o momento, e como depois de tudo isso eu vou ter o mesmo fim que o cara que só fez besteira? Então ele está questionando isso ainda. Então ele passa quase tudo questionando isso. O porquê de eu querer me esforçar tanto se qual que é o mesmo fim? É a morte. Todo mundo vai morrer igual. E ele falou assim, se eu morrer e aquela outra pessoa morrer, por quê? O que está acontecendo? Não é dinheiro por dinheiro. Por que eu estou fazendo isso? Porque não importa se eu tenho muito agora, se amanhã quando eu for eu não tiver mais nada. Não causei nenhum tipo de diferença nesse mundo. Porque eu estou sendo a mesma coisa que um doidão que está fazendo as coisas lá e não está pensando nem no futuro nem em nada. Então é basicamente isso que ele começa a se questionar muito. Aí do 18 ao 23, por isso que eu coloquei assim, do 13 ao 16, desculpa que eu não falei. A importância da sabedoria para não cair em problemas pelas decisões erradas e não correr o risco da ruína, mas que no final todos temos os mesmos fins. É o que ele falou. Sim, beleza, eu entendi que é mais esperto, mais sábio eu ser sábio, tomar as melhores decisões e caminhar num caminho de luz, num caminho que eu consigo enxergar, diferente de uma pessoa que é ignorância, um tolo, né? Ele caminha num caminho escuro, porque como ele não sabe muito bem para onde ele está indo, porque ele não tem a sabedoria, não tem o ensinamento, não procurou e não foi atrás disso, ele vai meio que na sorte, vamos colocar assim. Então beleza, eu entendo que isso mas no final todo mundo, a gente tem um mesmo final. Do 18 ao 23, vou ler aqui. Detesto como trabalho com o que me fadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio ou nécio. Todavia, ele será herdeiro, dono de todo o trabalho que realizei, com extremo esforço e sabedoria. Deixa eu trazer para cá. Com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz o menor sentido. É vazio. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero, tudo por causa do trabalho, em que tanto me esforcei debaixo do sol,
para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso e deixa suas porções como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande justiça. Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e ansiedade com que seu coração se fadigou debaixo do sol? Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquilo. Isso, de igual modo, nulidade e vazio. Aí eu coloquei aqui: o homem que trabalha apenas pelo que irá colher do trabalho é um homem tolo, que irá construir algo para uma outra pessoa aproveitar todo o trabalho que ele realizou. Não trabalhe pelo simples fato de trabalhar. Eu não quero ainda entrar na parte onde eu trago para a realidade, eu trago para os dias de hoje, por tudo aquilo que eu já conversei com outros empresários e tudo isso, porque eu vou trazer daqui a pouquinho, só vou ler a última estrofe, os últimos versículos, né? Mas, se você parar para pensar, ele só estava questionando o porquê. Por que eu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? O que eu quero com isso? E ele não estava entendendo isso. Então ele basicamente fala assim: não trabalhe pelo simples fato de trabalhar. Porque se você trabalhar pelo simples fato de trabalhar, o seu sucessor, ele vai pegar tudo aquilo. E tem uma palavrinha aqui, ó, que é uma coisa muito importante, que eu vou colocar. Que ele deixa de falar. Ele ainda tá formando isso. Não tem um propósito. Porque o trabalho pelo trabalho acaba quando você vai embora. O propósito que você instala nesse trabalho que você faz é isso que marca gerações. É por isso que hoje eu estou lendo um livro que Salomão escreveu. Ele deixou um propósito aqui, ele tinha um propósito aqui, só que ele estava se questionando sobre isso. Pela grande sabedoria que ele tinha, ele era muito questionador para realmente entender isso, porque quem é sábio pergunta. Quem é tolo tem certeza. E aí, do 24 ao 26, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Eu vou trocar a palavrinha Deus aqui, porque isso não tem um cunho religioso, tem cunho de sabedoria. Então eu vou tirar a palavra Deus e vou colocar propósito, que eu sou religioso, mas quando eu colocar Deus aqui, eu entendo que Deus é o meu propósito. Então eu vou colocar propósito, tá bom? Eu estou trocando aqui, mas é só para que todo mundo entenda. Para mim, o caminhar junto com Deus é meu propósito. Então eu só vou trocar aqui, então eu vou ler de novo. Para um homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Ponto. Certo? Isso é normal. Tudo aquilo que ele fez é bom. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concebidos pelo seu propósito. Pois quem pode comer, beber e trabalhar ou ter alegrias sem ter tudo isso que venha do seu propósito? O seu propósito concede sabedoria, entendimento e felicidade. As pessoas que nele têm o seu prazer, quanto ao pecador, o propósito do pecador o carrega a juntar, a armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada. Também isto é vão e frustrante. Então, aqui no finalzinho, quando ele fala assim, o propósito concede sabedoria, entendimento e felicidade. As pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, basicamente eu vou tirar o pecador aqui e vou colocar assim, o cara que caminha sem propósito, tá? Os questionários dele. A pessoa que caminha sem o seu propósito carrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada. Também isso é vão e frustrante, que é basicamente o que ele vinha fazendo para fazer chegar nesse ponto que ele chegou, nessa pontuação. Então, vou ler aqui o resumo que eu coloquei do versículo 24 ao 26. Nosso tempo é curto, não busque algo sem pensar no presente, desfrute o construir, não deixe de lado os prazeres básicos, construa um propósito, não faça por fazer.
Aí o que eu fiz? Eu peguei todos esses versículos, né? Eu peguei todos esses versículos da realidade que eu vivi conversando com alguns empresários, algumas pessoas que estavam querendo começar a empreender, mas estavam um pouco sem entendimento, ou estava empreendendo sem realmente entender, esse empreender pelo ganhar o dinheiro. Eu tirei algumas sacadas dessas pessoas e eu trouxe aqui. E eu trouxe para a gente trazer, ter uma reflexão sobre isso. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui o mapa mental. Aqui, ó. Eu vou até juntar um pouco mais, quer ver? Para a gente deixar ele mais próximo. Então, o versículo... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se dá para ver direitinho. Dá para ver, né? Então lá, o versículo 1 e 2, que é a busca e significado através da riqueza lá que a gente leu aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, eu lembrei de uma história do menino que chamava Patrick. O Patrick era um menino que ele tem 24, 25 anos, né? E eu tinha uma clínica. E ele, toda sexta-feira, essa câmera que eu estou olhando para a câmera errada. E toda sexta-feira, ele ia lá entregar os brigadeiros. Ele tinha alguns brigadeiros, tal. Ele vendia brigadeiro e ele foi entregar alguns brigadeiros lá. E ele toda sexta-feira ele ia. E aí via que ele tinha um jeitinho, ele era muito tímido, né? Bem tímido mesmo. E só que o que acontece? Ele vinha todo já arrumadinho, né? Vinha todo arrumado. E ele tinha uma caixa de acrílico que vinha meio que parecia uma bolsa, vamos pôr assim, só que era uma caixa de acrílico. E dentro a gente tinha, era caixinhas de brigadeiro com 4 brigadeiros, né? Sabores diferentes. Só que o brigadeiro era extremamente bem feito. O formato era muito redondinho, a forma deles eram todas iguais. E a gente começou a perguntar, pô, como é que você faz isso? É você que faz? É sua mãe que você faz? Você só vende? Não, sou eu, tal, não sei o quê. Aí um dia eu sentei para conversar com ele, né? Aí quando eu li essa parte sobre a busca de significado através da riqueza, quando eu fui conversar com ele, basicamente, eu perguntei por que você faz isso, por que você está fazendo isso. Aí ele contou uma história bem bonita, que ele começou a vender água no farol, e aí ele viu um vídeo, esse vídeo mostrou para ele sobre o empreender e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas por que você faz isso? Aí ele falou assim, não, é porque eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, por que você quer ganhar dinheiro? Ele falou assim, não, é porque eu quero que as pessoas me olhem diferente. Eu falei, por que você quer que as pessoas te olhem diferente? Você lembra de alguma coisa? Eu perguntei pra ele, você já sofreu algum tipo de preconceito? Aí ele falou, não, que eu me lembre. Aí eu falei assim, nem quando você era criança, porque a crença nasce quando você é mais novo, né? Aí ele falou assim, eu lembro que quando minha mãe pediu, eu devia ter uns 10 anos, minha mãe pediu pra eu ir pro mercado, e sempre o segurança ficava atrás de mim. Aí eu perguntei pra ele, por que você acha que o segurança ficava atrás de você? Falou, não sei, porque porque eu acho que eu tava mal vestido, né? E aí ele ficava me seguindo pra eu não fazer nada. E aí eu entendi que a busca dele para ganhar dinheiro era para mostrar alguma coisa para as pessoas. Era uma crença que ele tinha de tipo assim, se eu me vestir bem, se eu tiver dinheiro, as pessoas vão me olhar diferente. Isso não é totalmente mentira. Mas aí eu sentei com ele e falei assim, né? Porque ele falou assim, porque as pessoas que têm dinheiro, as pessoas olham diferente, tá? Aí eu perguntei pra ele, quando você vendia água no farol, existiam pessoas em carros bons que abriam a porta pra você, abriam o vidro pra você e conversava com você? Ele falou, sim, muitos. Aí eu falei, existiam pessoas com carros ruins que faziam isso também? Ele falou, sim. Agora, existiam pessoas de carros bons que fechavam o vidro pra você e não falavam com você? Ele falou, sim, tinha alguns. Aí eu falei, e de carros ruins? Ele falou, também. Eu falei assim, então, entenda uma coisa, que não é o que a pessoa tem, é o que a pessoa é. É diferente. Porque não é o dinheiro que faz a pessoa, são as atitudes que tornam a pessoa o que ela é. Não importa se você tem dinheiro ou não. Então, se por exemplo, se ele continuasse correndo atrás disso, talvez, quando ele ficasse mais velho, ele fosse uma pessoa que buscasse só dinheiro. Só que quando e isso vai vir nas próximas histórias que eu vou te contar aqui, trazer uma coisa para outra, existem pessoas que são muito bem financeiramente, mas não têm um senso de propósito, porque começou a vida dela por causa do dinheiro e tocou a vida dela por causa do dinheiro. Eu vou contar uma história aqui do Fernando, mesmo nome, mas não sou eu,
que ele contou que tudo que ele fazia dava certo desde que ele era moleque. Mas a gente já vai chegar nisso aí. Certo? Aí, no 3, né, no versículo 3, eu trouxe assim, prazeres e necessidades para mostrar o que eu posso, que é basicamente isso. A maioria das pessoas atualmente, e é o que eu vejo quando eu converso com alguns, não converso com tantas dessas pessoas, porque como eu me comunico de uma forma diferente, eu não atraio tantas as pessoas que só querem dinheiro, mas eu já vi pessoas que não sabiam que estavam fazendo isso. Você ter dinheiro pelo simples fato de mostrar, isso é muito visível hoje. Eu até coloco uma analogia assim, né? Quando uma pessoa vai para as Olimpíadas, por exemplo, e ganha uma medalha, ela volta, aqui vou pôr o Brasil, né? Ela volta aqui para o Brasil com a medalha no peito. Ela vai em todos os programas de televisão com a medalha no peito. Por quê? A gente tem um problema que o mostrar o que a gente conquistou é mais importante do que tudo que a gente fez para chegar lá. Porque o cara das Olimpíadas, a grande vitória, o que levou ele para essa grande vitória não foi a medalha, não foi os Jogos Olímpicos. Foi todos os anos que ele teve que acordar mais cedo, foram todos os anos que ele teve que ralar por causa disso. Então o que acontece? A diferença é que quando um cara ele se baseia através do que as pessoas podem ver, são aquelas pessoas que têm dinheiro que pisam nas outras pessoas, que basicamente quando você escuta, pode ser que você já escutou sobre isso, essa pessoa só tem dinheiro. Se tira o dinheiro dela, e eu já vi isso acontecer, essa pessoa não se acha que não é mais nada, não acha que não é ninguém. Então quando a gente cresce só visando o dinheiro, a gente tem essa visão, porque o dinheiro é só um pedaço de papel, a pessoa que faz a importância do dinheiro, certo? Isso eu já vivenciei também. Então vamos tentar trazer essas coisas, né? Para que eu estou fazendo isso? Para a gente começar a rever a nossa história, tentar rever o porquê que a gente está fazendo isso, por que a gente faz o que a gente faz hoje. Porque se está correndo só atrás do dinheiro, vai ser difícil você conseguir chegar lá. E se você chegar lá, provavelmente, quando você vê que não é dinheiro, você pode vir com uma pessoa que é aí, ó, o próximo ponto, que é o que eu fiz um resumo do 4 e do 11, que eu falei assim, que eu até coloquei aqui a história do Fernando, a busca de algo que achava que era dinheiro, rico, que achava que era dinheiro. Eu vou contar a história do Fernando e depois a gente coloca essa parte aqui essa outra parte aqui falando sobre ricos com depressão, tá? O que o Fernando ele fazia? A gente tinha reunido um grupo, chama Mastermind, a gente já tinha reunido um grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas acho que a gente estava em umas 15 pessoas, tudo empresário, né? E a gente chegou lá para quê? Para a gente fazer um pouco de network, para a gente conseguir potencializar nossos ganhos, certo? E aí, no primeiro dia, a gente contou a história de cada um, né? Cada um contou a sua história. E dentro disso tinha esse Fernando. O que esse Fernando é? Ele começou a contar que quando ele tinha 20 anos, ele começou a comprar carros de leilão. Só que ele começou a ir tão bem na compra de carros de leilão que ele começou a comprar tantos carros de leilão e tendo um lucro tão bom que ele teve que comprar algumas cegonhas, porque como ele comprava muito carro nos leilões, não estava valendo a pena ele pagar para fazer o transporte. E aí ele falou que ele tinha, 12 cegonhas para fazer todo esse transporte. E aí ele abriu uma empresa de vendas de carros de leilão. Aí ele investiu em um negócio X e ele falou assim, tudo dava certo. E ele falou assim, tudo que eu faço dá certo. Aí eu falei, tá, mas por que você está aqui então? Para que você está aqui? Ele falou, não, eu quero ganhar mais dinheiro. Só que no momento que ele estava contando a história dele, a gente percebeu que não era dinheiro. Aí todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu que ele estava atrás de alguma coisa que ele não sabia o que era. Só que como ele não sabia o que era, ele colocou o dinheiro como algo que ele gostaria. Ele achou que se ele ganhasse mais dinheiro, talvez ele encontrasse aquilo que ele queria. Mas a gente percebeu, no mesmo momento que a gente começou a conversar, que o que faltava para ele? Propósito, o porquê que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Porque ele tinha chegado num patamar que não era mais dinheiro. Não era por causa do dinheiro. Era por causa que ele não tinha um propósito. Aí por que eu coloquei aqui? Ricos com depressão que se matam. Se dinheiro trouxesse felicidade, e aí vem o prazer e felicidade, se dinheiro trouxesse felicidade, não existiria pessoas ricas com depressão e ricos que se matavam, certo? Não existiram, todo rico iria dormir bem, e eu sei que isso não é verdade.
porque pessoas ricas, elas talvez, né, a grande maioria delas é as que mais têm depressão. São os ricos que, se você pegar, por exemplo, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, o povo do país subdesenvolvido é um povo mais feliz. Por exemplo, o povo brasileiro, quando falam com algum americano ou quando fala com algum brasileiro que está morando fora do Brasil, fala assim, o que você sente? Ah, que o povo é mais frio. E quando você fala sobre, por exemplo, você pensa na África, você pensa o quê? Os caras dançando, os caras alegres e tudo. Porque não é só sobre dinheiro. Não é sobre... O dinheiro te compra o prazer. Por isso que eu falei. O dinheiro compra as coisas, os prazeres, o vinho, a festa, as mulheres, isso compra. Mas o que te traz felicidade? O senso de propósito. Então, assim, se a gente está no começo da nossa caminhada agora, se a gente está no meio dessa caminhada, já está nessa caminhada, está ali, só que ainda não sabe o porquê, tem aquele vazio dentro de você, e tente buscar, que provavelmente te falta senso de propósito. O que é propósito? É algo que é muito maior do que você. O dinheiro nunca vai ser maior que você, mesmo você achando que é. Dinheiro é só um pedacinho de papel. E aí lá no 12 eu coloquei assim, o que é sabedoria? Não é apenas trabalhar por dinheiro, é o se conectar e se entender. O Fernando achava que era dinheiro, mas era a falta de propósito. Então o que é ser uma pessoa sábia? Porque ele fala, né, sobre, eu comparei a sabedoria com a loucura, né? O que é sabedoria? Para mim, sabedoria é você se auto-reconhecer, que é o desenvolvimento pessoal, é você entender o porquê que você está fazendo. Porque às vezes a gente faz algumas coisas que a gente não sabe, a gente está no modo piloto automático. Então as pessoas falaram algumas coisas pra gente, a gente viu as coisas acontecendo quando a gente já é mais novo e a gente achou que era aquilo. Mas você já parou para pensar o porquê que você faz o que você faz? Você já parou para pensar que talvez não seja só por causa disso, talvez seja algo muito maior? O que te dá prazer realmente em fazer, né? O que te traz felicidade plena daquilo que eu costumo falar assim, aquele dia que você fez alguma coisa e sim te cansou, só que você nem viu o tempo passar de tão bom que foi aquilo. Você ficou com cansaço físico e mental, mas aquilo te trouxe uma gratificação tão grande dentro de você que talvez ali esteja um pouquinho do que é esse seu propósito. E aí, lá no 13 e 16, que depois a gente pode voltar lá, no 13 e 16, o que eu trouxe para a realidade de hoje? A falta do entendimento do caminho faz você não saber para onde está indo, não sabem contar a sua própria história, que isso é uma outra coisa que eu entendi, né? Todas as pessoas, ou a grande maioria que eu sentava para tentar entender a história, falava assim, conta a sua história de vida para mim. As pessoas costumam contar histórias de vidas baseadas em tópicos de datas, né? Fala assim, tipo, por exemplo, em 2015 eu entrei na faculdade, eu terminei a faculdade em 2020, e traz isso. Só que você contar isso, você não está indo atrás da sua essência. Porque eu consigo contar a sua história se a sua história for essa. Mas a sensação, sabe aquilo que eu falei? Eu lembro que na faculdade teve um interclasse, que nesse interclasse a gente estava um pouco confuso na organização, tal, e eu peguei também a liderança, eu lembro que eu fiz isso, fiz aquilo, a sensação que eu tive de fazer aquilo foi isso. Então assim, trazer desde quando você era criança, alguns pontos de vista de como você enxergava. Aqui no canal tem um vídeo meu contando a minha história. Eu tentei resumir ela, mas existem pontos que só eu senti, só eu sei o que aquilo significou para mim. Só que é esse ponto que é o ponto importante de você entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo hoje. Porque se for só por dinheiro, toma cuidado, porque você pode estar vivendo prazeres e estar fugindo da felicidade, tá? Lá no 18 e 23, não é só trabalho braçal, não é só isso. Se você trabalha 10, 12 horas por dia, não é isso que tem que você falar, trabalho 10, 12 horas por dia, não. Porque você precisa usar o seu trabalho de uma forma estratégica. Não é só o trabalho físico, é o entender o porquê você está fazendo aquilo. Não é fazer aquilo por fazer. Foi por isso que eu coloquei lá no final. Não trabalhe só pelo simples fato de trabalhar. Não é trabalho pelo trabalho. Então, por que você está fazendo isso que você está fazendo hoje?
Entenda que você acordar todos os dias 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e dormir 10 horas da noite cansado, não vai fazer com que você chegue no realmente algo que seja satisfatório e pleno para você. Porque a satisfação de você fazer alguma coisa vai te dar cansaço sim, mas vai te dar muito prazer do que aquilo que você está fazendo. Como eu sei isso? Porque eu vivo isso hoje. Eu já vivi alguma coisa parecida de ir atrás do dinheiro, que dentro da minha história tem essas partes de eu estar correndo atrás do dinheiro. E eu entender, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Será que isso eu vou sustentar com o tempo ou vou cansar? Será que vai ter tempo de eu realmente aproveitar a minha vida? Então precisa pensar, você precisa ter uma estratégia para saber o porquê que você está fazendo e pegar essa estratégia, colocar em ação para daqui a alguns anos você começar a desvincular tanta coisa braçal para você fazer muito mais do que você realmente gosta de fazer. Porque essa caminhada, eu vou trabalhar só por amor e feliz. Não é só isso. Vão ter momentos que você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer sim. Existem momentos que você vai fazer coisas que você não gosta de fazer. Mas isso tem que ser a exceção. A maior parte do tempo é felicidade, é satisfação pelo que você faz. Mesmo você fazendo as coisas que você não quer fazer, quando você caminha para esse caminho, quando você vai nessa direção, você entende que isso que você está fazendo tem um significado muito maior. E isso é propósito. É isso que a sabedoria tem que te trazer. É por isso que existem algumas pessoas que são extremamente felizes, né? Mesmo sem dinheiro, porque elas têm algo a mais. Se você vai sentar e conversar com essas pessoas, você vai entender isso. Mas é muito melhor eu ter dinheiro e ter isso. Então corra para esse caminho buscando sim ganhos financeiros, mas não pode ser só isso, tá? Então lá no 24 e 26 a história do empresário... A história do empresário do Caribe eu já conto, que foi um parceiro que eu tive, que ele mora lá no Caribe e ele estava querendo buscar algumas coisas e eu já vou contar. Porque você faz o que faz. E como você faz o que faz? Show! Pra gente finalizar, esse cara, ele tinha um sonho, né? Ele tinha uma empresa de viagem de turismo lá no Rio de Janeiro. Só que a empresa tava muito maluca, assim, ele tava trabalhando muito sim, tava indo legal, tal, não sei o quê. Só que ele também tinha uma filha, né? E essa filha dele, ele falou assim, não tinha tempo de ficar com ela. A filha dele tinha uns 5 anos, né? Ele falou, não tinha tempo de ficar com ela. Deixa eu tocar a câmera aqui. Não tinha tempo dele ficar com ela. E o único momento que ele tinha para ficar com ela era de manhã, quando ele saía da casa dele para ir até a empresa, né? Até a firma dele lá. E ele levava a filha dele para a escola nesse trajeto. E era o único momento que tinha. E ele falou assim que ele estava muito estressado, mas muito estressado mesmo, porque era muita correria para cima e para baixo, para cima e para baixo. E ele falou que um dia desses que ele estava levando a filha dele para a escola, veio um caminhão, o carro dele estava parado, veio um caminhão, um ônibus, e esse ônibus foi fazer uma curva, mas quando ele fez a curva, pegou toda a lateral do carro. E aí quebrou os vidros, e os vidros caíram em cima da menina, da filha dele que estava na cadeirinha no banco de trás. E aí nisso que ele olhou para trás, a filha dele estava cheia de caco de vidro, ele falou assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu saí do carro, mas eu rebentei o vidro do ônibus no soco, minha mão sangrando e eu loucamente querendo pegar o motorista do ônibus. E aí depois que passou tudo isso, ele chegou na casa dele, ou eu não lembro se chegou na casa dele ou na firma dele, e falou assim, pô, o que está acontecendo comigo? E aí em um momento apareceu uma oportunidade dele trabalhar com brasileiros lá no Caribe, né? Lá no Caribe. E ele falou assim, pô, foi um sonho, eu ia para uma cidade mais tranquila, não ia ter o movimento do Rio, é uma cidade turística, qualidade de vida melhor, tal, não sei o quê. Só que ele falou assim, presta atenção, olha que loucura isso aqui. E ele foi para lá, começou a dar certo. Ele começou a pegar famoso, ele tem os vídeos com esses youtubers, tudo, tal, não sei o quê. E ele começou a ganhar dinheiro. Só que o que acontece? Ele foi atrás daquilo pelo dinheiro. Ele achou que ele estava fugindo, ele estava fugindo do Rio de Janeiro e toda aquela loucura que estava, mas ainda ele foi por causa de dinheiro. Ele não foi por causa de um propósito maior. Aí o que aconteceu? Ele está lá, acho, há 10 anos, alguma coisa assim, tá? Um pouco menos que isso. A filha dele está lá com 13 anos. A filha dele está entrando no estágio da adolescência agora. E aí é no momento que a filha, os adolescentes, ele começa a sair de perto do pai realmente porque é adolescente, ele acha que sabe tudo, tal, não sei o quê. E ele falou assim, cara, eu tô perdendo minha filha aqui. Aí foi nesse momento que ele veio me procurar. Cara, eu tô me perdendo minha filha.
Aí ele contou toda a história de vida, por isso a importância de contar a história de vida. Eu falei, cara, você tá entendendo o que você fez? Você saiu do Rio por causa da loucura. Você foi pra lá por causa do dinheiro. Você foi pra lá pra conseguir ter qualidade de vida, mas você não teve uma estratégia pra você unir sua família. Você não teve uma estratégia pra viver mais. Você, recomeçou. E daria pra você ter feito isso de uma forma diferente. Só que você foi ainda com vontade de ganhar dinheiro. Porque ainda quando ele foi, ele ficou lá, acho 1 ou 2 anos, sem a família dele do lado. Depois a família dele foi. Então assim, ele foi pra ganhar dinheiro. Ele tipo, a vida vai ser mais tranquila. Mas ele foi ainda pra ganhar dinheiro. Entende? E aí ele tava falando, cara, minha filha tá crescendo, eu tô perdendo, o tempo que tá passando não vai voltar. E o que eu tenho que fazer? Aí a gente fez todo um trabalho, a gente conversou, aí eu fiz uma estratégia para ele, para começar a unir a família dele junto com ele. Basicamente eu falei para ele assim, cara, todas essas viagens que você, todos esses passeios que você vende aí dentro, no Caribe aí, não vou lembrar qual lugar do Caribe que era agora, não vou lembrar. Aí, todas essas viagens, todos esses passeios, você já fez? Você já foi para todos esses? Falei, eu vou como acompanhante, né? Como um cara, o guia, né? Porque tem uma pessoa que paga as viagens prêmios, aí eu vou junto. Falei, sua filha, você já fez com a sua filha? Com a sua mulher? Aí, basicamente, dentro da estratégia, tirando a parte estratégica sobre a empresa dele, que tinha uma estratégia por trás disso, eu falei assim, cara, pra a gente chegar aqui, nessa parte dessa sua empresa, porque ele queria voltar para o Brasil, tirando essa parte da sua empresa aqui, que a gente está fazendo, eu vou falar assim para você, começa a fazer o conteúdo para gerar valor para a sua empresa, você gerar clientela, mas, por exemplo, você vai para um parque aquático que tem aí no Caribe, vai com a sua filha, vai com a sua mulher, mostra para eles o que é legal você aproveitar com a filha, mostra os pontos turísticos, gera valor no seu produto, gera valor no seu serviço, mas traz a sua família para perto de você, brinca com ela em relação a isso. Se for para um restaurante bonito, que você leva os guias, as pessoas que vão aí para passeio, pega a sua mulher e faz com ela. E você mostra como o jantar é romântico, aproxima a família, traz ela para dentro do seu negócio. Aproxima isso e a gente começa a gerar valor de uma forma maior. Isso tudo é um trabalho, tá? Eu tô bem resumindo isso aqui. E aí, o seu negócio começa a ter mais valor. Você começa a vender mais para grupos específicos de família ou de casais, recém-casados, namorados, maridos e mulher, ou família. Então, você traz uma comunicação de uma forma muito mais prazerosa para você e para sua família, para a família ou para o casal que está vindo, para o caso de respeito. Porque se a pessoa vai até o Caribe para fazer a putaria, fazer a bagunça lá, ele pode ir, só que não vai ser você que vai atender essas pessoas. Você vai atrair essas outras pessoas. Você vai viver isso de uma forma um pouco mais plena. E aí quando você fizer tudo isso, a sua empresa começa a gerar valor, você começa a ter mais entendimento sobre isso. E aí você começa a vender. Você pode vir para o Brasil vendendo os negócios lá com a sua equipe que fica lá. Basicamente isso, tá? É muito mais complexo que só isso. Então assim, a diferença entre felicidade e prazer, dentro desses livros de Eclesiastes que a gente trouxe aqui, eu acho que trouxe um grande ensinamento pra gente, tá? Então, a gente vai finalizando esse nosso segundo capítulo de Eclesiastes. Até o nosso próximo vídeo com o terceiro capítulo de Eclesiastes. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo aí, comenta o que você gostou, que na próxima semana, ou enfim, em breve, vão ver o segundo vídeo aí, certo?